Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um tópico do curso Ecologia, Distribuição e Identificação de Trepadeiras no Brasil. Presente tópico, eu vou abordar um pouquinho alguns problemas na classificação deste hábito de vida. Basicamente, um vegetal lenhoso, também conhecido como liana, ou herbáceo, conhecido também como vinha. Existem outros que são volúveis, elas se enrolam, ou pelo sentido horário ou sentido anti-horário, ou aquelas que possuem gavinhas, que são folhas modificadas. Existem outras, nós mostramos isso no tópico passado, se você tiver alguma dúvida, retorne, enfim. Hoje, o que eu vou apresentar para vocês nesse tópico são alguns problemas associados à classificação que eu não comentei no tópico passado. Vamos até eles. Plasticidade ecológica. No meu trabalho de doutorado, eu efetuei um compilamento, eu trabalhei com base de dados, bancos de dados, bases secundárias, então não envolveu pesquisa a campo, mas que eu reuni uma boa parte dos estudos que foram conduzidos envolvendo listas de espécies com trepadeiras. Então, em ambientes não florestais, portanto, espécies reconhecidamente como trepadeiras podem ser vistas com outro hábito de vida. Esse é o resumo. Então, muito cuidado com isso, ok? Eu trago aqui um caso muito interessante dessa espécie Macherium floribundo, que é uma espécie de trepadeira, também observada como árvore, que ocorre principalmente na América Central, oeste da Amazônia. Muito interessante, é uma espécie, ok? E nesse trabalho da professora Burr, ela conseguiu verificar uma plasticidade fenotípica associada às condições climáticas. Muito bem, então agora falando um pouquinho sobre as hemipífitas, seja elas as primárias ou secundárias. Primeira coisa, então, aqui, trepadeira é uma coisa, hemipífita é outra coisa, certo? Vamos conceituar isso muito bem agora. Ervas reptantes. O que é importante a gente entender? Que ervas reptantes não são trepadeiras. E ao longo do meu doutorado eu analisava muitos estudos florísticos, fitossociológicos, olhava a metodologia do trabalho, a forma como os autores classificaram as espécies, e eu pude constatar que muitos classificavam ervas que rastejavam sobre o solo como trepadeiras herbáceas. Não, elas são ervas. Portanto, representantes aqui dados como destaque, né, Ipomoea pescaprae, Hydrocotyle bonariensis, vocês podem observar nas fotos. Então elas possuem caules rastejantes, conhecidos como reptante. Eles rastejam muito próximo do solo, né, praticamente ao nível ou um pouco abaixo do nível do solo. Não são trepadeiras, são ervas. Então tomem cuidado com isso na hora que vocês forem classificar as espécies. Arbustos decumbentes. Basicamente, arbusto decumbente também não é trepadeira, que é definir um critério de amostral, o que a gente tem que entender em relação a isso. Tudo bem? Aqui eu trago uma foto de uma pessoa medindo uma árvore. No caso do estudo de um componente arbóreo, é muito mais simples. Trago aqui uma observação. Na Amazônia, o PAP de inclusão pode ser maior devido ao maior porte da floresta e dependendo do objetivo do estudo. Se é um estudo principalmente para inventário florestal, dificilmente eles vão usar o DAP5. E agora, mas como medir lianas? Porque nós entendemos que as árvores possuem o tronco definido, vocês viram no slide anterior. Mas e as lianas? E as trepadeiras lenhosas, até mesmo as trepadeiras herbáceas que não possuem um tronco definido? Elas têm troncos delgados, flexíveis, às vezes eles vão para o solo e voltam. E aí, como a gente sinaliza? Quais são os nossos critérios? Que definição a gente tem? Veja essa foto aí de Juquitiba. É isso, gente. Então, espero que tenha ficado clara a problemática